O monopólio Globo-CBF no futebol brasileiro está com dias contados e não era sem tempo. O prazo de validade já apodreceu. A corrupção dessas duas parasitas sanguessugas e o mal que estão fazendo há muitos anos no nosso futebol já deram efeitos colaterais terríveis. Os nossos clubes estão falidos, os nossos campeonatos nivelados por baixo. Os melhores valores vão para outros países porque lá terão um salário melhor e principalmente um calendário minimamente suportável para as limitações humanas. Muitas tentativas já aconteceram. Fábio Koff, o lendário, presidiu o Clube dos 13, que era para ser a liga. Qual o significado de liga? O que tem em todos os países evoluídos e que o futebol deu certo. Federação cuida só da seleção. Seleção A, B, C, D, enfim. E os clubes, os reais interessados e os responsáveis de existirem o espetáculo, eles organizarão as competições. Lá eles organizam. Aqui nós estamos em contagem regressiva. O Clube dos 13 fracassou. A gente sabe o que é o sistema de corrupção implantado no nosso país em todos os setores. Se é assim na política, imaginem no futebol. A pressão foi grande, o Clube dos 13 não vingou e de lá para cá, Globo e CBF começaram a encarar o Grêmio como o inimigo número 1 a ser eliminado. Tanto que a gente vê o que vem acontecendo ultimamente. Imagine aquele lance do racismo. Uma menina lá, mais meia dúzia de torcedores entre a torcida, cometeram aquele ato condenável em todos os sentidos contra o goleiro Aranha. Eles deveriam ser punidos, o Grêmio de repente poderia ser multado, perder o mando de jogos, mas não. O Grêmio foi eliminado da competição numa decisão nunca vista antes e muito menos depois, porque o racismo está acontecendo direto, com filmagem, com vídeo, com provas, nada acontece. Posso citar o Atlético Paranaense, o Juventude e até o Internacional. Naquele caso Fabrício, que foi o mesmo que aconteceu com o Grêmio. Torcedores ofenderam o jogador com termos racistas. Foram flagrados nas câmeras, até o Globo Esporte veiculou no dia seguinte. Só que, no caso do Grêmio, o Noveleto, então o presidente, da Federação Gaúcha de Futebol, simplesmente cruzou os braços. Mas quando foi o Inter, ele mexeu os pauzinhos rapidinho e o vídeo sumiu. Nada aconteceu com o Internacional. Bom, nos campeonatos, em jogos decisivos, no Campeonato Brasileiro, na dúvida, apitem contra o Grêmio. Teve aquele lance, lembra? Aquele ano que o Grêmio estava caindo, em 2021, precisando da torcida, precisando de resultados, vencia o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, está 2 pontos fundamentais, falta contra o Grêmio. Falta cobrado o Campaz na barreira, põe a mão na bola, pênalti. Só que do lado do Campaz, empurrando o jogador do Grêmio, estava o zagueiro do Atlético, um homem de 1,90 m em posição irregular, e não poderia estar ali, só que o VAR conseguiu não enxergar aquele homem e validar um gol. No mesmo campeonato, no jogo contra o América Mineiro, Campaz novamente driblou o goleiro americano. Aquilo ali não foi pênalti, aquilo ali foi agressão, foi algo absurdo. Nem VAR, nem juiz viram nada. E para completar, revoltados com a arbitragem mais uma vez no jogo contra o Palmeiras, na Arena, que durante o jogo todo invertia faltas, irritava os jogadores tricolores, mas no final o Grêmio empatou e o VAR encontrou um impedimento. Eu acho que o fio de cabelo do jogador do Grêmio estava à frente e anulou o gol. No final, alguns torcedores da torcida organizada erraram, todo mundo já tinha ido embora, eles invadiram o campo e quebraram tudo. O que deveria acontecer, o que normalmente acontece, a torcida é impedida de frequentar futebol, o clube é multado, perde mando de campo. Não! Para o Grêmio, as penas são aquelas que não se aplicam a ninguém. O tricolor, quando mais precisava do apoio da sua torcida, pasmem, teve seus torcedores proibidos de ir a campo em jogos do Grêmio, não só na Arena, mas em todos os estádios do país. Eu quero ver quando um clube terá o mesmo tipo de punição. Não terá. Então é política nojenta, é corrupção, é roubo, e aí não sou eu que estou dizendo, basta ver esses presidentes da CBF, que ou foram presos, ou estão presos, ou não conseguem sair do país, porque sabe que se botar o pezinho lá fora a prisão vem, porque aqui eles são protegidos pelo sistema, mas lá fora tem lei. Então está terminando toda essa fase horrorosa que nós temos que virar a página. Temos que ter, pelo menos no futebol, a decência que não encontramos na política. Mas aí, várias ligas surgiram, não deram certo, até que veio a Libra. A Libra chegou com proposta coerente e profissional, pois os seus organizadores aprenderam muito com erros cometidos no passado. O problema é que no Brasil vale os múltiplos interesses. Lógico que outros grupos, percebendo o filão que poderia acarretar o surgimento de uma liga, resolveram abrir outra, a Liga Forte.
Nessa quebra de braços, a dupla Grenal ficou de stand-by. Eles aguardaram para ver qual opção iriam abraçar. No final, o Internacional optou pela Liga Forte, o Grêmio pela Libra. A Liga Forte tinha mais o perfil do presidente Barcelos, atirada, cheia de oba-oba, de prometer milagres, chegou chegando, e a direção colorada se deixou seduzir. A proposta de adiantamento de 200 milhões de reais em 2 parcelas foi o suficiente para que o Inter se ligasse à Liga Forte. Só que dinheiro não cai do céu, e no universo business não tem fada madrinha, não tem bonzinho. O adiantamento seria equivalente a contratos de transmissão de jogos independente dos meios de comunicação para os próximos 50 anos. E o Internacional se comprometeria a pagar um juro a cada renovação de 20% do valor a ser recebido. Uma verdadeira loucura, agiotagem pura. Mas Barcelos assinou. Vou repetir para marcar a ferro, deixar desenhado para que possam entender a loucura cometida pela atual diretoria colorada, que sem dúvida põe em risco a sobrevivência financeira do clube nos próximos anos. Até o momento da gravação desse vídeo, o Colorado foi o único a aceitar o adiantamento de 200 milhões. Aparentemente, um grande negócio. Só que o juro será o futuro das finanças do clube, pois durante 50 anos, todos os acordos de transmissão de jogos, indiferente do meio de comunicação, o Internacional dará 20% de comissão à Liga Forte como pagamento do empréstimo que hoje recebe. Agora Barcelos, posa de herói, de grande administrador, está contratando, pasmem, um clube endividado, recebe 200 milhões, pagando juros altos e, ao invés de saldar os seus compromissos vencidos, continua gastando, pulverizando o dinheiro, acreditando em títulos que tem certeza que podem vir. Certeza essa que atenta contra a lógica do futebol, porque o jogo é jogado, ninguém ganha de véspera. Não é necessário ser um administrador, um expert em finanças, para perceber a insanidade, a leviandade de Barcelos. Ele está pegando um dinheiro a juros muito altos. E, para pagar, ele precisa receber premiações de conquistas que ainda não vieram. Porque essas conquistas, além de trazer um bom dinheiro para o caixa, também atrairão novos patrocinadores, a marca será valorizada, torcedores eufóricos irão se associar cada vez mais, seus atletas também terão um valor maior de mercado, e na cabeça dele, ele pagará esse dinheiro que pegou com o lucro que está por vir. Mas e se não vier? A pergunta que eu deixo no ar, tanto para gremista quanto para colorado, isso é administrar ou apostar um dinheiro que não tem como bancar? E nesse oba-oba colorado, como fica o Grêmio? Bom, Guerra está sendo assim massacrado por gremistas que não conseguem entender a realidade e acham que o Internacional está certo. Só que aos poucos a verdade vai surgindo. E agora vem a notícia. A Libra fechou o contrato de transmissão de jogos. E por esse contrato, todos os seus filiados, inclusive o Grêmio, ganham 70 milhões agora na assinatura e 200 milhões sem qualquer desconto a cada renovação de contrato. Ou seja, Eduardo Guerra mostrou que administrar é paciência, é estudo, é análise, é pé no chão, e não sair atirando para todos os lados ou pegando a primeira proposta que possa surgir. Eduardo Guerra ganhou de goleada, mostrando a Barcelos como se administra um clube. Bom, mas agora parece que o Colorado é o time da moda. Tá ganhando de todo mundo. O placar médio é 2-0, ninguém faz gol. O time tá voando. Vai ganhar tudo. Os torcedores, que na derrota já são arrogantes, imaginem agora. Eles estão se achando assim, torcedores do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique. Cara, vamos falar de futebol. O que eu vou falar aqui não é premonição, não é clubismo. Mas olha, futebol é um esporte coletivo. A temporada brasileira é uma maratona. Então, se perceberem, todos os grandes clubes do Brasil estão de altos e baixos. Claro, estão em formação de elenco, indo devagar, fazendo experiências. A tendência natural é ir subindo aos poucos e, quando estiver no ápice das competições, as equipes estarem no seu topo, no seu máximo.
Já o Inter já começa a temporada lá no alto. Sabe o que lembra? Lembra o coelho da maratona, que quando parte vem com tudo, mas chega no meio do caminho, cansa, não consegue ir até o final. E tudo indica que isso irá acontecer com o Inter, porque o Inter chegou no ápice muito cedo, e se manter em cima é impossível. Sem falar que com essa euforia toda, com esse futebol maravilhoso, com essa máquina que acaba de surgir, com esse elenco superior aos demais, o Internacional começa a chamar a atenção. Aí vem a lei da guilhotina. Quanto mais o pescoço aparece, melhor é para a lâmina. Então, os outros clubes, os outros treinadores estão vendo como joga o Inter. Daqui um pouquinho, todo mundo saberá como marcar o time. E, sem dúvida alguma, a decadência técnica é uma questão de tempo. Por favor, não fiquem me chamando de clubista, de gremista, de eutuísta, não. Apenas escute. Escute e deixe o tempo passar, para que depois não venham dizer que não sabiam, porque estão sendo avisados. O Inter está entrando numa temporada muito longa e a forma que está agindo, se fizer uma comparação grosseira, é o mesmo que cavar o próprio túmulo. Aham!